Arias voltando ao Brasil para jogar no Palmeiras tem chance concreta de acontecer em 2026. Vamos bater um papo sobre essa reportagem do Romário Júnior. A gente dá crédito para quem tem crédito. Uma outra reportagem que eu trouxe aqui para abordarmos, e eu gostaria muito do comentário de vocês, é sobre o Palmeiras que bate o martelo para assédios imorais sobre Vitor Roque. Lá na Europa, o cara tá sendo consagrado lá na Europa mais uma vez. Estão querendo tirar o tigrinho do Verdão e o Palmeiras bateu o martelo para que isso aconteça ou não aconteça. Vamos bater um papo e eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. E o Palmeiras que enfrenta o Santos com 12 desfalques e Abel aposta em Riquelme, Filippo e mais 2 astros da base do Verdão. Nós vamos ter um time bem diferente de todos esses que nós já vimos, com a experiência de alguns e a inexperiência, a não experiência de outros da base aí. Vamos ver essa mesclagem, o que pode acontecer contra o Santos. Gostaria de saber se você aposta nesse time, nesses meninos que vão entrar contra o Santos. Vamos aos fatos? Vamos bater um papo sobre isso? Antes de mais nada, quero encarecidamente pedir para você deixar o seu like, que isso faz com que o nosso conteúdo entregue para mais palmeirenses, para mais pessoas que curtem futebol. Então preciso muito da colaboração de vocês para que isso possa realmente acontecer. E quem não é inscrito no canal e gosta do bate-papo aqui do MVVC, se inscreva no canal, participe sempre com a gente aqui, que é muito importante esse feedback de vocês comentando, se vocês gostam ou não gostam. E também o Hypar, que é uma ferramenta nova, onde ainda está sendo testada pelo YouTube, mas ajuda muito a ranquear o nosso vídeo. A taxa de likes é muito baixa, aí o YouTube não entrega. E quando não tem Hyper, aí piorou mais ainda. Portanto, peço a sua ajuda para que a gente possa crescer aqui nessa plataforma tão difícil de entender. Esse YouTube é difícil demais de entender. E o último pedido do Titio Zé pra gente ir pras notícias é a cadeira de rodas, que ninguém mais está ajudando, eu não sei por qual motivo, mas ontem nós tivemos uma bênção aí onde um inscrito no canal, que sempre é ativo, participativo aqui nos áudios, estava com um problema com a sua esposa, e a gente conseguiu arrecadar o valor que ele precisava para salvar a vida da esposa dele. Era R$350, graças ao bom Deus, com a ajuda de vocês que doam, e eu tenho um caixinha ali, reserva, com as doações de vocês, a gente conseguiu esse valor, e também com doações de pessoas que deram ao Pix para ele. O meu muito obrigado, tá bom? A todos que ajudam e que vão ajudar ainda, e nessa cadeira de rodas também, os que ajudaram e os que vão ainda ajudar. Vamos aos fatos? Vamos falar um pouquinho sobre esse Arias aqui. Arias voltando ao Brasil, olha só, será que o Palmeiras realmente vai contratá-lo? O atacante ex-fluminense pode voltar ao Brasil na próxima temporada e Verdão leva vantagem em cima do Flamengo, segundo a reportagem aqui. O Palmeiras realmente tem interesse em Arias, atacante ex-fluminense. O jogador está sem espaço na equipe da Inglaterra e começa a ser especulado em possíveis negociações a clubes aqui do nosso país. Perdeu espaço lá, né? Antes mesmo de ir para a Champions League, o jogador já é interessado do Verdão, mas o Fluminense, na época, não quis negociá-lo em hipótese alguma. Existe ainda aquelas rusgas, né? Do Scarpa lá atrás, teve grandes dificuldades de ser contratado, então o Fluminense tem essa dificuldade de negociar jogadores com o Palmeiras. Com um elenco cheio de bons jogadores, a diretoria palmeirense planeja fazer contratações pontuais. A ideia é contratar oportunidades de negócio, assim qualificar mais ainda o grupo para 2026. A área se encaixa nesse perfil e os dirigentes esperam uma sinalização dos empresários do jogador para abrir negociação. Tudo irá depender da vontade do atacante de voltar ao nosso país. A vantagem do negócio em cima do Flamengo, será que existe realmente? O Flamengo também deseja contar com Arias para a próxima temporada, mas o Palmeiras leva uma vantagem no aspecto de que o agente do jogador, caso ele volte mesmo ao futebol brasileiro, não enxerga com bons olhos ele ir para o rival. Até porque lá ele vai ter menos oportunidade ainda, caso ele consiga vir para o Brasil, do que no Palmeiras. No Palmeiras, o empresário enxerga que ele pode sim chegar, ser titular e quem sabe aí até uma do próprio empresário. Mas lá no Flamengo, eles não conseguem enxergar dessa forma, até porque lá tem jogadores mais qualificados que até mesmo o Arias, segundo a reportagem. Palmeiras enfrenta o Santos com 12 desfalques. Esse é o outro assunto que eu gostaria de abordar com vocês. Aliás, o assunto anterior, gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre o Arias. Vocês gostariam desse jogador aqui no nosso clube? É um jogador que já está se tornando aí uma casca de ferida, né? Já foi várias vezes aí cogitado aqui no Palmeiras, mas nunca dá certo e quem sabe agora pode ser que aconteça. Agora falando sobre essa nova reportagem aqui sobre os 12 jogadores que vão desfalcar o Palmeiras e o Palmeiras vai trazer a molecada da base do Sub-20, a gente tem o Eric Belli, o Riquelme Felipe e o Larsson.
3 atletas que atualmente integraram o Sub-20 do Palmeiras e vêm se destacando pelas boas atuações e pela maturidade técnica. O trio deve figurar entre os suplentes em boas chances de entrar como titular também, segundo a reportagem aqui do nosso amigo, deixa eu ver aqui de quem é a reportagem, do Marcelo Uliana. Palmeiras apostará na base para vencer o Santos. A molecada vai entrar com sangue no olho. Belly Riquelme e Riquelme já são velhos conhecidos do torcedor que acompanham as categorias de base. Ambos chegaram ainda no Sub-15 e vêm sendo tratados internamente como apostas de ouro, aí futuramente até mesmo para negócio. E o Eric Belli, meio atacante versátil, chama a atenção pela capacidade de finalização e visão de jogo, atributos que levaram a seleção brasileira de base e renovação contratual até 2028 com multa de 100 milhões de euros, aproximadamente 613 milhões de reais na cotação atual. Jogadores super valorizados do Verdão aí, né? Riquelme Felipe, por sua vez, atua mais avançado e conhecido pelos seus dribles curtos e pela eficiência nas finalizações, com 23 gols e 42 partidas pelo Sub-20. Nesta temporada, o atacante tem destacado como positivo e despertado olhares da Europa aí, e os jogadores, os clubes europeus já começam a olhar para o Riquelme aí de uma forma especial. E até o Grêmio, né, na temporada passada, quis contratar esse jogador. Mas o mais novo aí é o Larsson, né, que chegou ao Verdão emprestado pelo Goiás no início da temporada. Segundo volante, de boa chegada ao ataque e jogador que disputou 32 partidas no Sub-20. E rapidamente chamou a atenção de Abel Ferreira, tentando utilizá-lo ali muitas vezes no time principal como treinamento. Outro assunto e o último assunto é sobre Vitor Roque, que está sendo desejado pelos clubes europeus. Existiram até alguns olheiros que vieram para o Allianz Parque em alguns jogos aí olhar o Vitor Roque jogar para saber se é realmente isso que eles querem, né? Agora o Palmeiras bate o martelo e não vê problema tentar negociar esse jogador, porque acha que ele não vai querer ser negociado. E o que afasta essa negociação é 306 milhões na Europa, né? Os europeus querem investir essa grana no Palmeiras. Palmeiras decide não vender Vitor Roque. Em alta no Palmeiras, a seleção brasileira e na seleção brasileira está sendo destaque nos clubes europeus. Segundo o empresário do atacante, eles devem chegar em breve com uma oferta de 50 milhões de euros, 306 milhões de reais na cotação atual. Se eu falei 306 milhões de euros, desculpa, tá? Eu não me lembro se eu falei isso. Em entrevista ao Cazé TV, o diretor de futebol Anderson Barros garantiu que o clube mantém a tranquilidade diante ao assédio ao jogador. Aliás, aos jogadores. Eu vi essa entrevista e o Anderson Barros foi muito sucinto. Abre aspas a Anderson Barros. O Palmeiras é muito bem definido em relação a esse tipo de assédio e tem uma postura que vem sendo adotada nas últimas temporadas e assim vai continuar. Não nos procurou, então não vai ter negociação. O Palmeiras tem controle sobre todos os contratados, relação transparente com os atletas e representantes, não interfere em nada neste momento. Até então, ninguém procurou o Palmeiras. O clube mantém política de valorização nos jogadores. O Vitor Roque é considerado um dos pilares do projeto esportivo do Palmeiras para a próxima temporada. Contratado por 25,5 milhões de euros, fixo, cerca de 154 milhões de reais na cotação atual, o atacante se tornou o maior contratado da história do clube. O jogador tem contrato até 2029 e soma-se 20 gols em 52 partidas pelo Verdão. A política citada por Barros reflete em uma diretriz mantida pela gestão da Leila Pereira: valorizar os principais ativos do elenco, recusando ofertas que não desejam dentro do patamar ideal de valorização. Então as portas estão fechadas para que Vitor Roque seja negociado. Já sobre o Paulinho, só volta em 2026. Segundo uma reportagem que foi feita também pela TNT Sport, Paulinho está em um processo de evolução muito boa. Porém,
ele só tem retorno para 2026. Algo que para mim já estava muito tranquilo. Vim aqui, eu bati o martelo. Aliás, eu fui o único canal que falei que Paulinho só voltaria em 2026. Muita gente aí cravou que Paulinho poderia voltar. Até mesmo canais grandes, né, falaram que o Paulinho voltaria. Eu tive a informação do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras que ele só voltaria em 2026. Porque o trabalho que está sendo feito com o Paulinho é um trabalho especial de musculatura para que nada mais aconteça. Então vai ter uma carga muscular muito grande, um reforço muscular muito grande para que o sobrepeso não caia nos problemas que ele já teve. Então foi isso que foi passado para mim. Então eu trouxe para vocês em primeira mão. Quando todo mundo falava que ele poderia voltar, eu vinha na contramão dizendo que não, ele não voltaria. Então tá aí, Paulinho não volta em 2025, apenas em 2026. E digo mais, ele vai voltar no meio do Campeonato Paulista, não vai começar no início do Campeonato Paulista, segundo a informação que chegou pra mim, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e hoje tem live, hein? Tamo junto!